Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista, aqui em Penápolis, e também aos demais irmãos e irmãs, amigos, amigas que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, aqui da Primeira Igreja Batista, em Penápolis, no interior de São Paulo. E ainda estamos em quarentena e por isso chego até você através desse vídeo com muita alegria e desejo de abençoar a sua vida. Eu gostaria, na verdade eu quero ler e eu vou ler o texto de João, capítulo 1, os versos 29 a 34. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 29 a 34, a Bíblia diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem o Espírito vir, você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A partir dessa leitura, eu tenho uma pergunta. Quem é ele? Quem é ele? Num tempo tão paradoxal ou tão dicotomizado, digamos assim, em ideologias políticas entre ciência e economia, medicina e economia, quarentena, liberação de quarentena, idoso fica em casa, criança fica em casa, adulto tem que trabalhar, mas não pode sair de casa. Essa loucura toda, você fica se perguntando às vezes, quem são aquelas pessoas que aparecem na televisão e que falam coisas e às vezes têm discursos até sobre o mesmo tema paradoxais, conflitantes, contradizentes. E aí você fica às vezes se perguntando, eu pelo menos tenho essa curiosidade e vou pesquisar na internet para tentar saber quem é aquela pessoa. Por que que ela está falando? Se ela pode falar daquele assunto, se ela tem uma formação, se ela tem condições de falar sobre o tema. E o que a gente acaba descobrindo é que tem um monte de gente falando um monte de coisa, dando opinião sobre tudo, de tudo, e grande parte desse povo não deveria estar falando nada, porque não tem como responder às questões com conhecimento de causa, com formação educacional, intelectual sobre o assunto. E às vezes nem experiência tem. Ele é um youtuber, é um influenciador digital. Mas que formação tem, que experiência tem para falar sobre o assunto? Na verdade, fala um monte de coisa, não diz nada, e quando diz alguma coisa que preste, copiou de alguém, porque são pessoas, muitas vezes, que não têm o que dizer. As pessoas em Jerusalém estavam com essa dúvida em relação a João Batista e o próprio Jesus. Num determinado momento, as pessoas, e se você olhar esse texto mesmo, o início da narrativa, né, quando perguntaram a João quem ele era, se era o profeta Elias, se ele era o Messias de Deus, ele diz: não, eu não sou nem Elias, eu não sou nenhum profeta, eu não sou o Messias de Deus, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. No verso 23 do capítulo 1 é a resposta que ele dá. E sobre Jesus,
Em determinado momento, Jesus ensinando, e a pergunta é, mas quem é este que ensina dessa forma como ele ensina com toda essa autoridade? O próprio João Batista, quando estava preso, antes de ser morto, decapitado, a pedido de Salomé, na verdade, da mãe dela, para o rei Herodes, mandou os seus seguidores conversar com Jesus e perguntar, mas você é mesmo Cristo? E aí Jesus diz, olha, só você falar para ele o que está acontecendo. Então, quem é este? Para responder essa pergunta, à luz do texto bíblico sobre quem é Jesus, eu quero destacar algumas coisas importantes que João Batista fala. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus, verso 34. Jesus é o Filho de Deus. Ele diz, olha, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus e ele existia na eternidade, eternamente gerado pelo Pai, ou gerado eternamente pelo Pai. Como diz o credo de Atanásio, lá no século IV, século V, a data é imprecisa, mas a redação final só ficou pronta no século VIII. E Santo Atanásio, teólogo, cristão, ele chegou a essa conclusão a partir dos estudos bíblicos. E aí nós podemos destacar Lucas capítulo 1, o verso 35, quando o texto sagrado vai dizer que Jesus foi na esfera humana para viver como ser humano, foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e não de forma natural, como todos os seres humanos são, a partir de uma conjunção carnal entre marido e esposa. Porque ele é o Filho de Deus, eternamente gerado, e me permita, na eternidade, pelo Pai. Outra coisa que o João Batista destaca é o fato de que Jesus é eterno. Jesus é eterno. Veja, uma sequência objetiva. Ele é Filho de Deus e ele foi gerado eternamente na eternidade com o Pai. E ele foi gerado para se tornar homem pelo Espírito Santo de Deus. E ele é eterno. Verso 30, João vai dizer que Jesus é superior a ele, porque já existia antes de mim. E aí, se você ficar perguntando, mas por que eu chego a essa conclusão que Jesus é eterno? Porque João era 6 meses mais velho que Jesus, conforme a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 1, versos 24 a 27. Quando Isabel ficou grávida, o texto bíblico vai dizer depois que 6 meses depois o anjo de Deus visitou a Maria e disse para ela, virá sobre ti o Espírito Santo e ele te cobrirá. E você conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Jesus. Jesus é eterno. Não houve um tempo em que ele passou a existir. Como ser humano, houve um tempo na história em que ele nasceu e dividiu a história ao meio. Mas como Cristo de Deus, como Filho de Deus, ele é eterno. Outra coisa que João Batista destaca é o fato de que Jesus é alguém cheio e revestido no poder do Espírito Santo de Deus. Não apenas concebido, mas o verso 32 e 33 vai mostrar a convicção de João ao falar isso. Ele diz, olha, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. E aí João disse, eu mesmo não teria reconhecido se Deus que me enviou para batizar com água não tivesse dito para mim, aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito para ser homem. Jesus
recebeu a unção e o poder do Espírito Santo de Deus, e ele batiza aqueles que nele creem com o Espírito Santo de Deus, garantindo a nós o selo da redenção e da vida eterna espiritual no céu. E a Bíblia vai dizer que esse Espírito que vem sobre nós quando cremos em Jesus é o Espírito de Cristo. A Bíblia chega a dizer que quem não tem o Espírito de Cristo não tem a salvação. O apóstolo Paulo escreve isso em uma de suas cartas. Jesus, pelo Espírito Santo, ele é santo. E a Bíblia vai dizer, em 1 João capítulo 3, os versos de 4 a 8, que Jesus não pecou. E pelo fato dele não ter cometido pecado, embora tenha sido tentado em tudo, como diz o texto de Hebreus, ele tem o poder de nos santificar, porque ele nos batiza com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, os versos 8 e 9. E por fim, quero destacar, como disse João Batista, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é eterno como Deus, ele é cheio e revestido do poder do Espírito Santo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Veja o verso 29. João viu a Jesus se aproximando e ele disse, vejam, ele gritou chamando a atenção de todo o povo e disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse isso gritando, tem um ponto de exclamação no vejam, e também quando ele termina a frase dizendo, ele tira o pecado do mundo. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado de todas as pessoas, da sua família, das pessoas que você ama e quer bem. Só Jesus tem esse poder. Isso é profecia de Isaías. Você pode abrir a sua Bíblia, Isaías, capítulo 53, o verso 7. O mesmo profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, que o eunuco estava lendo no livro de Atos, capítulo 8, verso 32. E eu já falei sobre isso num vídeo anterior. E ele estava lendo o livro Isaías, justamente capítulo 53, essa passagem que diz. E aí, Filipe explicou para ele que o profeta Isaías falava de Jesus Cristo, que foi levado como cordeiro mudo para o matador. Embora não tivesse culpa, não tivesse pecado, mas aceitou a condenação para ser o nosso Salvador e Senhor, para tirar os nossos pecados. Só Jesus perdoa e apaga os nossos pecados. Só Jesus tem poder de nos libertar do pecado e da condenação eterna no inferno, que é o resultado de quem vive e morre na prática do pecado. A Bíblia fala isso na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versos 8 e 9. Perdão, 18 a 21. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. Quando Pedro diz, vocês sabem que não foi com ouro, nem prata ou coisas preciosas que vocês foram comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. O apóstolo Pedro, na sua carta, escreve e diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, comprados da sua maneira vazia, pecaminosa de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,
conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia. Pois bem, meu querido, quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida, na sua história, nos seus pensamentos? Jesus não é um embusteiro. Jesus não é um profeteiro. Jesus não é um curandeiro. Jesus é o Filho de Deus. Por isso ele é eterno. E ele é cheio e revestido do poder do Espírito Santo de Deus, que o concebeu para que ele viesse como homem, morrer na cruz, como Cordeiro de Deus, para tirar todos os nossos pecados. Se temos fé e esperança nele, crendo em Deus, que o enviou para ser o nosso Salvador e Senhor, razão pela qual ele morreu na cruz por você, para te salvar. Você crê neste Jesus? Você tem coragem e disposição de entregar a sua vida a esse Jesus? De dizer para ele: eu creio em ti, Senhor Jesus. Entra na minha vida como meu Salvador e Senhor. Muda a minha história. Tira o meu pecado. Faça essa oração agora, em nome de Jesus. Receba a salvação que só Jesus pode dar. Eu oro por você, pela sua família, pela sua casa, por todos os seus. E peço, Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração desses queridos, quebranta-lhes. E dá a eles uma fé genuína, verdadeira, sincera. Arrependimento verdadeiro, sincero. E faça com que eles, auxiliados pelo teu Espírito, convencidos pelo teu Espírito, creiam em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Eu abençoo a todos aqueles que fizeram essa oração. Eu coloco a vida deles nas tuas mãos agora. E peço que os teus milagres, a tua provisão e as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida, a família e a casa deles agora. E oro assim abençoando a todos os queridos que nos assistem, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém. Aleluia.